Mas aí quando vai ver, vocês são os fofos. Aí os caras que a gente quer levar pra casa com a gente, sim, sabe? Dar um abraço. Não, tem que ser simples, gente. Às vezes não tem isso. A pessoa acha que acho que a humildade, a simplicidade no caso, o foco da coisa, né? Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começa agora o episódio número 41 do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia, quer conquistar a sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não dorme, a mãe... Não, errei. Eu tirei o olho daqui, então vamos lá de novo. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Aê, exatamente. Esse é o Diogão, que falou com vocês, cofundador do Tigrão do Cifrão, que quase nunca erra apresentação, né? Hoje rolou. Eu, normalmente, quem erra sou eu, vocês sabem disso. Tem eu, que sou o Rodrigo Renter, cofundador do Tigrão do Cifrão também. Temos ali a Carol de Almeida, que é a nossa marqueteira... salvadora resolvedora de problemas aqui do Tigrão. Temos o Cadu Chanel, que é o rapaz do tupete prateado. Essa é a nossa equipe, vocês já conhecem. E agora eu vou falar de vocês, convidados especiais. Eu tô um pouco nervoso hoje, galera. Eu admito que o nível dos convidados, ele tá aumentando, né? Tá, assim, tá. uma galera mais... expert nas suas áreas, assim. E hoje eu tô nervoso por causa dos convidados e por causa também do assunto, né, cara? Hoje a gente vai falar... Não, depois você fala do assunto. Mas é de um assunto que assola toda a população. Não dá pra fugir desse assunto. E esses caras vão aqui ajudar a gente. O primeiro que tá aqui é o Heron Leal. É isso? Falei certo? Isso mesmo. Heron Leal. Heron Leal, ele é advogado, contador com especialização em tributário. Não sei se eu falei certo. Tá pelo menos há 16 anos nesse corre. Só que o cara não trabalha também com uma coisa só, ele trabalha em outras vertentes. Ele representa a M Leal, assessoria jurídica, tá certo? Corretíssimo. E a Subsolo Imobiliária. Subsolo. Só tu viu, assim, sentiu já, o cara é rico, mano. Não tem como, né? Eu adoro, a gente fala de finanças, eu adoro quando vem uma galera próspera aqui, né? E o Heron também, você já teve algum bailarino profissional aqui no seu podcast, Diogo? Não me lembro, acho que não. Então temos hoje, porque o Heron também tem os seus momentos artísticos, danças e tudo mais, tá? Tudo bem, Heron? Bom dia, cara. Tudo bem, gente. Não sabia que a gente ia falar sobre isso também. Eu não sabia se eu devia falar, mas o cara vai ficar chateado, cara. De maneira nenhuma. Eu acho bom isso daí, que faz um equilíbrio, né? A gente exatamente. Trabalha tanto para um lado corporativo, empresarial, e tem outro lado da arte também para equilibrar, né? Beleza. Gente, mas é um prazer estar aqui, obrigado por receber a gente. Valeu. E vambora, vamos conversar aí sobre esse tema. Ai, cara, estou empolgado. Mas não é só o Heron que veio hoje, Diogão. Temos aqui do meu lado como é que se fala? Xará, né? Quando tem o mesmo nome. Rodrigo Leite. Começou no mundo da contabilidade ainda menino como técnico em contabilidade, no ensino fundamental. Depois se graduou em contabilidade, é isso? Isso. E aí depois, em direito também. Pô, os caras estudam muito. Né? E aí depois, olha só, pensa bem, cara. O Rodrigo, ele tá há quase 30 anos nessa função, nessa atividade. Então tem uma experiência... A gente tem pesquisa de público aqui, a gente sabe que muito do nosso público tem menos de 30 anos. Ou seja, o Rodrigo tem de experiência mais do que muita gente que tá ouvindo a gente aqui. Quase que a idade, né, Rodrigo? Eu tô quase fazendo 30 anos e o cara tá esse tempo todo trabalhando nessa área. Que mentira! E hoje ele atua na área de direito empresarial e tributário, direito patrimonial, imobiliário, sucessório e assessoria contábil. É isso? Isso mesmo. E Kevin, então oi, bom dia aí, cara. Bom dia, obrigado aqui. A gente veio falar aqui de imposto de renda, né? Então, assim, nada melhor do que o Tigrão pra falar do Leão, né? Porque, na realidade, são parentes, né? São parentes, né, Rodrigo? Eu conheço o Rodrigo desde pequenininho também, né? Eu sou o Tigrão e ele é o Leão, então, beleza. Tá certo. E aqui a gente vai acabar falando de um nome, vai falar da Sejurk, Diogo, que é uma empresa, peguei uns dados aqui, assessoria especializada jurídica, contábil e tributária. Então, tanto o Rodrigo quanto o Heron tem uma ligação com essa empresa, que é uma empresa que está há 30 anos no mercado, cuida de 350 clientes, pelo menos. É isso? Na média, isso aí. sim.
numa área que não pode errar muito, numa área que cada um tem uma especificidade, é um tratamento muito personalizado, né? E hoje é isso. A Sejurk ajuda cliente pessoa física, pessoa jurídica, sempre com foco na personalização do atendimento para esse cara ter uma vida um pouco menos dolorida quando se fala de leão. Leão. Isso aí, tu já puxa aí. Então, de que a gente vai falar hoje? Não, do Leão, que é o personagem da vida financeira aí do brasileiro, né? Foi criado pela própria Receita Federal, né? Foi a agência DPZ que criou a pedido da Receita Federal. E isso lá na década de 80, se não me engano, fizeram campanha com o Leão. O Leão é manso, mas não ataca não. Tudo mentira, né? Deixa eu te declarar pra ver se ele não vai avançar. Vai brincando, né? Vai deixando, e cada vez mais se equiparando, né? Não é à toa que o equipamento da Receita Federal chama T-Rex. Olha isso, O tá nome do programa do sistema. É pra matar, mano. Foi do leão pra um T-Rex já, né? O Leão não, Pra não quem era não tão bravo, sabe. né? O Leão não deu conta, precisou Leão chamar tava o muito dinossauro. tranquilo ali, né? Tipo, preferindo um T-Rex. É isso aí. E a gente vai falar aqui sobre o imposto de renda, só que eu já vou deixar claro aqui o que a gente vai abordar e o que a gente não vai abordar. Porque se a gente for falar de imposto de renda, não vai ficar muito escasso de tempo para falar de pouca coisa ainda, né? É muita coisa, realmente. Um universo muito grande. Sim. Então a gente vai falar sobre o imposto de renda de cidadãos brasileiros, residentes no Brasil, pessoa física, porque aí o imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica é totalmente diferente, né? É, completamente. E aí a gente vai considerar aqui uma persona para poder abordar esse assunto, que seria a média do nosso público, que são pessoas com patrimônio. Aí, só uma observação aqui, galera. Quem fez o rascunho aqui desse script, primeiramente, foi o Rodrigo. E ele escreveu assim, antes da minha revisão, proprietários de modesto patrimônio, entre 300 mil e 10 milhões de reais. Eu, modesto? Isso pra mim não é modesto. Mas é sim, é patrimônio, entendeu? Então, Sim. conta carro, conta imóvel. Você já Assim, tem um apartamento, já passa de Tá 300 mil, né? Isso. E eu descobri até que joias, se tiver uma joia acima de 5 mil reais, você já é entra pra no teu declarar. patrimônio também. Então a gente vai considerar esse público, tá? E com investimentos, em diferentes classes de investimento, né? Tanto uns que fazem só a renda fixa, ou outros que renda variável, ou até criptomoedas também, né? E a gente não vai discutir quem declara ou não declara, também porque a gente não vai falar muitas informações que dá para encontrar no Google, né? A gente vai ir mais para um mundo, né, de histórias, Dicas e e insights. causos, é isso aí. Então, não vamos falar de pessoas jurídicas, proprietários de patrimônio com mais de 10 milhões de reais já faz uma diferença se você tiver patrimônio acima ou abaixo de 10 milhões, né? E casos especiais ou específicos. E vamos lá, a dinâmica do bate-papo aqui vai ser como eu sempre falo, como vocês adoram e gostam. Vai ser um bate-papo descontraído, né? Vamos ficar bem à vontade aqui, conversa informal. E o que a gente puder ajudar e esclarecer alguma coisa sobre essa declaração de pessoa física para esse ano, a gente vai estar aqui para ajudar. É isso aí. Então, só antes de começar o bate-papo, só aqueles recadinhos iniciais. Manda ver. Então, galera, rapidão, ó. Toda semana, segunda-feira, dia intergaláctico de lançamento de episódios novos do Tigrão do Cifrão, ao meio-dia sai no YouTube, às 4 horas da manhã tá em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast, Radio Public. A gente tem corte todo dia no YouTube, no TikTok, no Instagram, Facebook e Quai. Certo? Falei certo, isso né? aí. Independente da plataforma que você tiver, você tem que pagar por esse programa com aquele like, com aquele comentário. Pode dar um dislike se você não gostar, você pode mandar sugestão, pode mandar pergunta, você fala com a gente, compartilha com a galera. Pô, esse assunto é muito importante pra todo mundo. A gente sabe que você conhece uma galera que tem que ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. Compartilha isso com a galera e inscreva-se. Ativa o sininho pra notificação. Putz, e no final a gente vai dar um bônus que a gente não comentou. Você falou, putz, por quê? Porque todo episódio a gente não combina qual vai ser o bônus no final. A gente sempre dá uma parada pra quem tá ouvindo, Certo. né? Pra pessoa baixar um PDF, um presente, Alguma um coisa, sorteio. é. Pô, no último episódio a gente deu $100. $100 pra galera que tava ouvindo. Exatamente. Teve um sorteio de uma conta lá na do Omega nada, esse Digital negócio tá Asset. Gente. Tá ficando legal. E hoje a gente não comprou Outro nada. nível. Então, ao longo do episódio a gente vê o que vai ser. Tem dado certo, né? Tá Então, vamos seguir. Vou lançar a braba aqui já. Vambora. Então tá. Manda ver. Listamos um monte de tópico, cara, solto. Não tem começo, meio e fim. Então as paradas pode ser... Não vai ter Vai muito indo. nexo. Essa é uma parada que eu não sei. Eu sei que tem uma vertente política da população que
gostaria que ricos pagassem mais impostos do que pobres, né? Falando assim da forma genérica. E outros gostariam que fosse igual, fosse até inverso. Hoje, como é que é isso, cara? Existem faixas de imposto de renda diferente para diferentes faixas salariais e de patrimônio? Rico paga mais do que pobre, se a gente puder simplificar assim? Se for levar em consideração o que a gente paga de tributo no Brasil, é até complicado, é uma questão bem polêmica essa daí, sabe por quê? A gente tem uma ideia que o Brasil paga muito tributo, a carga tributária no Brasil é muito alta. Mas, na verdade, se a gente for comparar com os outros países, não é. A carga tributária do Brasil não é tão alta. O problema é que ela não é bem dividida. Como, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente tem alguns impostos, alguns tributos progressivos. Quanto maior você tem de renda, quanto maior for o patrimônio ou qualquer coisa, você vai pagar uma carga tributária maior. Só que a grande maioria da arrecadação dos nossos entes federativos vem de impostos, vem de tributos regressivos. O que significa isso? Por exemplo, esse celular aqui. Esse celular vai ser a mesma carga tributária para qualquer tipo de renda, para qualquer tipo de pessoa. Então, uma pessoa que recebe R$1.000 ou uma pessoa que recebe 10 mil ou 100 mil reais vai ter a mesma carga tributária. Sim. Isso significa o quê? A carga tributária para a pessoa que tem menos renda vai ser uma alíquota muito maior, entendeu? Para ela. Isso, para ela, vai significar muito mais coisa do que para uma pessoa que recebe muito mais. É verdade. E, se eu não me engano, 43% da arrecadação do Brasil é de tributos regressivos, ou seja, dessa forma aqui. A grande maioria, que deveria ser progressivo, que é tipo imposto de renda, que é o que a gente vai conversar aqui, imposto sobre patrimônio, ele tem uma parcela menor, entendeu, de arrecadação. Então, o que eu acho que deveria ser? Que todo mundo entende que deveria ser mais justo. Diminuir a tributação para esses tipos de tributo, essa arrecadação. Estão conseguindo... Sim, tá indo. Foi muito bom exemplo, deu para ilustrar, mas legal. Se a gente conseguir reduzir, e isso eu acho que a reforma tributária está vindo nesse viés aí, se a gente conseguir reduzir a carga tributária desses produtos, que é mais para o consumo, né, de todo mundo, conseguir reduzir e jogar para o outro lado, né, que é para renda, patrimônio, a gente conseguiria ter uma justiça aí tributária muito melhor para todo mundo, entendeu? Sim. Entendeu? Sim, acho que sim. Então, assim, no Brasil, não é que a gente tem a ideia que, puta, a gente paga muito tributo. É o que a gente sempre ouve falar. Tudo mais, tudo. Na verdade, não é. Se a gente for comparar com os outros países, não é. A gente tá lá em 38º, lá pro ranking de 40. Mas o problema é a distribuição dessa carga tributária. E tem outra coisa aí também, né, Heron? O quanto você tem de retorno desse imposto que você paga. Tem isso também. né? Sim. Então, eu não me importaria até de pagar mais, mas se eu tivesse um serviço público equivalente, né? O problema é que além de pagar o tributo, você tem que pagar outros serviços que deveriam ser já tá no pacote garantidos ali, né? aí para você, né? Que tem a garantia pelo poder público, né? Vamos dizer assim, que é o arrecadador lá do tributo, né? Sim. Se a gente for pegar a própria Constituição, a Constituição define. Te dá direito de um monte de coisa lá, né? Mas a gente sabe que não são serviços que são de qualidade e a gente acaba tendo que gastar com outras coisas também, né? Sim. Um seguro de carro, por exemplo, um colégio pro filho e tudo mais. Seguro de saúde. Porque assim, você é obrigado a ter segurança, mas você tem que pagar um seguro do teu carro, que senão você for ali no Rio de Janeiro, você é assaltado. Já era. Já era, entendeu? Tem que ter saúde, mas se você não tiver plano de saúde... Se não tiver um plano de saúde, se não tiver alguma coisa, você acaba gastando com isso. E além de gastar com isso, você tá pagando tributo sobre isso também, né? Vamos botar... É uma dupla tributação quase, então, né? Assim, Se fosse falar assim. Em tese, você olha assim, não, eu não pago muito tributo, mas... O problema é que é o que ele falou, como é carga regressiva, isso só vai ser pago no consumidor final, porque é uma cascata. O fabricante, o cara que tirou o algodão lá, ele paga o tributo. Aí passa para a fábrica vai fazer o fio, aí paga o tributo. Aí o outro passa do fio para o outro e paga o tributo. Só que você não compensa isso, não compensa esses tributos. Então ele vai acumulando, é onde chega no final lá, você está pagando um absurdo. Cobertor de R$700. Né? Aí eles criaram até uma obrigação ali, que eu achei, né, assim, meio, assim, que nada a ver, que colocaram lá, se você pegar uma nota fiscal, está dizendo, valor aproximado dos tributos. Só que é eles que dão esse valor aproximado dos tributos. Então ele diz que naquele produto, em média, você vai pagar X de tributo. Só que com certeza vai depender da cadeia de fabricação, de produção daquele produto. A forma de calcular esse... Que nem sempre é.
Entendi. Aí é onde a gente vê que tem muitas fábricas querendo fechar e tudo mais, porque às vezes não consegue comportar essa quantidade de tributo, né? A gente teve até um caso recente da cervejaria Petrópolis, né? Que é dona da cerveja verdade. Itaipava, da Cristal, entre outras marcas de bebida, que pediu, ela não para não ir à falência, ela pediu uma recuperação judicial. E o principal argumento foi a alta carga tributária. Não tá dando conta de não deu conta, entendeu? Mas é o pior vilão das empresas, né, gente? A carga tributária pode chegar a quase 1/3, né, do faturamento de uma empresa. Gente, sabe o que significa? É praticamente o governo ser o nosso sócio. mais um E às sócio. vezes até o sócio majoritário. Sim. Ele tá lá só Se botar recebendo, por ano, entendeu? você vai trabalhar aí praticamente 3 meses para Sim, sim, sim. E no caso do imposto de renda, é como se fosse uma esposa sua, né? Que é mais, que é da pessoa física, né? O seu rendimento, você ainda tem que... Quase 1/3 do que a gente recebe é muita coisa, né? Se a gente muita for coisa. pensar assim. Mas, assim, foi o que a gente disse no começo da pergunta aí. Se fosse 1/3 que a gente tivesse disponibilizando e tivesse um retorno, né? E se fosse mais bem distribuída, tudo bem. O problema é que não é. Você falou de Brasil aí, de outros países, né? A gente teve a Milene aqui falando da Austrália, eu conheço famílias que moram no Canadá, que pagam, assim, a tributação altíssima, já é na fonte, vamos dizer assim. O cara já recebe o salário descontado daquele faixa gigante do imposto. Mas, cara, as estradas perfeitinhas, o transporte público, você não paga, o estudo do teu filho desde que nasceu até o universitário tá garantido. Pagam com um sorriso no rosto, né? É Pagam um valor, felizes. né? É igual quando você compra um produto mais caro, mas tem um valor muito maior. Sim. Né? Então acaba saindo mais barato, né? É. Então, ó, pô, beleza. Aí sou eu aqui, uma pessoa que tô querendo declarar meu imposto de renda direitinho. Aí eu tô pensando aqui, né? Eu quero pagar o mínimo possível. Então eu marquei aqui alguns tópicos que tem a ver com como que eu faço para pagar menos. Rapidinho, isso é importante, deixa eu só ouvir do Rodrigo, sobre o Rodrigo Leite, né? Sobre a questão de uma coisa é sonegar e a outra é você legalmente pagar menos imposto. Isso, totalmente. existe no caso a Pô, sonegação, mandou que bem. é... Não, mandou bem, isso aí. A sonegação, ela é crime, né? Então, assim, você pode ser preso, vai sofrer sanções por essa prática, né? Se você deixar de declarar ou criar meios, né, escusos que você não consiga... que você queira Cumprir, omitir esse tributo, né? Mas existem elisões. Por isso que, assim, às vezes a pessoa que tem mais condições financeiras, ela vai querer contratar um advogado, vai querer contratar uma empresa, vai querer contratar algumas pessoas que vão fazer um estudo, um planejamento tributário para ela, justamente de acordo com a situação dela, né? Então, Pra isso... legalmente achar uma forma de você pagar menos. Sim, Né? achar supõe- Exatamente. Legal, de uma forma Né? legal. Supõe que De tem uma brechas legais para você se Brechas adequar e legais encaixar em... para você diminuir a tua tributação, entendeu? E isso com a pessoa física era o que você ia perguntar. eu ia Como perguntar fazer? isso. Como baratear legalmente o valor do imposto de renda, entendeu? A Sejur, por exemplo, vocês como profissionais independentes, não sei, vocês têm que entender muito daquilo tudo que tá acontecendo para legalmente você colocar o cara Total. de uma forma que ele pague menos. Só dando um exemplo aí sobre a questão aí de um planejamento tributário que eu achei muito interessante que aconteceu outro dia aí, que eu tava percebendo sobre isso. Vocês perceberam que o McDonald's mudou a parte lá de sobremesas? Não é mais sorvete, né? E tudo isso por uma questão Por de causa de planejamento tributário. Tu tá ligado nessa história? Conta pra gente aí. Não sei disso. O McDonald's, ele tem lá aquela parte do lado, né? À direita, que vende casquinha, que vende aquelas coisas e tudo. Eles mudaram o nome e colocaram sobremesas. Eles utilizam aquilo dali como um produto de leite. Derivado de leite. Eu acho que eles aumentaram a quantidade. Aquilo não é mais sorvete. Não é Se mais for sorvete. acima de tantos por cento de leite, aí é considerado sorvete, que o sorvete tem uma tributação maior. E aí eles E conseguiram o cara modificar. Modificar a receita do produto e não colocar como sorvete, e sim Continuou sobremesa. gostoso, continuou tendo aquele apelo. Não do fizeram paladar nenhuma pra prática pessoa, só que o ilegal. cara se enquadrou dentro de uma Se outra enquadrou. classificação e paga muito menos por E aí isso. conseguiram reduzir a carga Isso é muito tributária. importante, cara. Tudo isso é um planejamento. A pessoa vai analisar a cultura da empresa, os procedimentos e pensar, bom, beleza, a gente pode ir por esse caminho aqui que vai ser mais vantajoso. E não foi o gerente do McDonald's que fez isso sozinho. Tinha um contador muito competente por trás. Não né? Uma equipe equipe, com contábil, certeza. que entende das leis, que tá ligado em tudo que tá acontecendo ali. Que o cidadão comum não tem condição de acompanhar isso, né? Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante. E eu faço até um paralelo, assim, na história. Os grandes bandidos e criminosos sempre tiveram, assim, era o contador na terra, Deus no céu e o contador na terra, assim, porque os caras precisavam muito de contadores muito competentes
para poder camuflar aquele dinheiro de tráfico de armas, ou de drogas, ou de contrabando, de qualquer coisa. Eles precisavam de contadores muito competentes, né? E aí eu fico pensando assim, vocês devem ter acesso a muitas informações obscuras. Talvez vocês saibam mais da vida do cliente de vocês do que a esposa mesmo sabe. É verdade. Porque Isso sim. não é, cara? Sim. Não, tem que ter Porque ética, agora, como é que né? você faz que eu pague menos imposto de renda se eu não te contar tudo da minha vida, né, cara? Esse é a maioria dos problemas. Às vezes a gente sofre, né? Fazendo a declaração de imposto de renda, o camarada não quer dizer que ele comprou aquele carro zero, aquele carro bonito, entendeu? Aí esconde aquilo, né? Vai até com fusquinha lá no escritório pra poder... Achando que é ele que vai... Entendeu? Achando que sou eu que Você vou é o pagar, fiscal, vou mandar né? o tributo dele, entendeu? Só que assim, a Receita Federal, a todo momento, ela está tentando cruzar informações. Então, ela cria meios, né? Aquilo que eu falei no início lá do computador T-Rex, lá da Receita Federal, eles criaram realmente um bom sistema onde eles estão tentando, de toda forma, criar, através de nota fiscal eletrônica, de tudo, conseguir compilar e conseguir saber, tirar uma fotografia sua de como que é a tua vida financeira, Movimentação né? bancária. Movimentação bancária e tudo mais, para você poder fazer. Então, assim, não quer dizer que a Receita Federal ela tem que achar uma forma de te cobrar. E ela achou essa forma que é na parte... Hoje está todo mundo, né, ligado, é telefone, é isso. Agora tem a novidade do GovBR, tudo que você vai fazer, você tem que fazer o GovBR, você tem que, né, para poder... Tá todo mundo chipado, né? A verdade é, tá todo mundo conectado, grampeado, né, cara? Tem até Não uma tem mais como brincadeira escapar agora, que, gente. Sim. que a gente faz aqui, que é o seguinte: a Receita chega, ó, você me deve dinheiro, me paga aí teu imposto de renda. Ah, tá bom, me fala aí quanto é que eu te pago. Tem um meme assim, não tem? Tem, Eu tô tem. lembrando. Não, mas quem tem que falar quanto deve é você. E se eu errar? Eu pago quanto eu quiser? Se errar, você vai preso. Porque tem como a gente saber quanto você deve. Então, né? Agora tem até uma novidade, né? Que é a pré-preenchimento, né? Pré-declaração. A declaração ele não traz pré-preenchida. todas as informações, né? Traz algumas informações, as informações básicas, que são as rendas, que todos já declararam para você, né? E traz as informações do que você já declarou no ano anterior também. Então isso tudo já vem e aí você vai atualizar aquela situação. Então, se eu tiver um inquilino que declarou o pagamento do aluguel durante o ano passado, aí a Receita vai captar aquilo e vai saber que eu recebi aquilo e Isso, já isso vai. aí. Entendi. Exatamente. Entendeu? Cara, estamos na era do Pix, QR Code. Exatamente. Tudo monitorado, né? É o Cripto, que eles transferência, fazem. chifre. Cara, é muito difícil. Eu acho que tá cada vez mais difícil você se esquivar ilegalmente das coisas. Eu não sei se vocês pensam dessa forma, se eu tô certo. Mas, cara, com Pix, os caras têm um mapa. Quem agora paga no dinheiro? Muito pouca gente, né, cara? Tudo mas é assim, Pix. O cara o tem lá dinheiro- todas as transações. Você fez tudo com horário, com certinho, com valor, com tudo. O dinheiro eu acho que tem dias contados, né, gente? Hoje em dia, tipo, eu só ando com isso daqui, sei lá, não ando nem mais com Já carteira. tem o projeto do real virtual, digital, né? né? Real digital, dólar digital, que para competir com a criptomoeda, que Sim. é uma moeda que, em tese, assim, não tem uma legislação específica, né? Uma moeda virtual, mas eles estão tentando competir porque isso é o futuro, não tem jeito. Tem coisas que você não tem como parar, né? Sim. Tem coisas que não tem como Caraca, parar. muitas coisas pra perguntar. Minha cabeça está fritando, assim, porque de uma coisinha que a gente falou, são muitas ramificações, né? Então tá, então beleza. Quero pagar pouco imposto. Então, existem algumas medidas legais, esse exemplo do McDonald's muito maneiro. Mas isso é mais empresarial, né? Da Pessoa Mas pessoa no físico física, não tem um jeitinho pessoa de... física, Tem. na realidade, existe o seguinte, você tem que fazer um estudo, porque dependendo do volume do teu faturamento, né, às vezes você tem a oportunidade de transformar a empresa. Isso, é isso que eu tô falando. São medidas que a gente não interessante, sabe. Entendeu? Isso. O Pô, papel eu faço mortal uma não sabe. atividade, recebo ela, mas eu tenho uma boa renda. Dependendo do limite que você está recebendo aquela renda, por isso que, assim, muitas empresas hoje até contratam como PJ e não como PF, né? Que eles falam pejotização, Isso. né? Ou como é que ele fala? Esqueci o nome de quando você é empregado, CLT. né? CLT. Ah, tá. Mas não é CLT, não. Eles falam assim, é PJ e... Você tá falando que é vínculo empregatício, não? Quando há um vínculo empregatício? Quando você é carteira assinada, aí eles falam, eles têm uma forma que eles falam lá, não tô me lembrando. Não, Pagamento certo. do RPA, por autônomo. É. A gente agora eu falo Não, todos os mas nomes não é- pra você. Vai jogando tudo. Não, Não vai não, funcionar não, isso. não, eu digo assim, vai ser contratado realmente pela CLT, Tá. né, pela carteira registrada, ou então, ou PJ, Por que seria PJ. por Sim. PJ, que você vai emitir Seria uma um nota, contrato que na autônomo. realidade Sim. para a empresa é indiferente, ela tá pagando, entendeu?
Só que ela transfere esses custos para você, né? O custo de INSS e tudo mais. E você não tem o vínculo empregatício, né? Mas às vezes vale muito a pena, porque a gente está falando de imposto de renda, 27,5 que pode chegar, né? Isso. E se a gente transforma isso numa PJ, aí a gente pode até se 15, enquadrar num 16. Simples Nacional ou até menos, né? Não, no mesmo Caraca, lucro presumido, faz se muita for diferença prestação se for de prestação de serviço, pode chegar aí na faixa de 15, 16%, entendeu? Olha que Não, interessante uma outra isso. coisa, por exemplo, eu faço minhas atividades, tenho minha renda, declaro meu imposto de renda. Minha esposa, atividade dela, declara o imposto de renda dela. Não tem uma diferença se eu for declarar o meu, ela o dela, ou se a gente fizer isso junto? Será que a gente pode declarar como casal? Tem essa... Assim, pode declarar em conjunto ou separadamente. Aí isso daí vai depender de cada ano. Isso você pode também unir isso dentro daquele ano. No ano seguinte você pode separar. Então, mas essas duas formas, Vai junto ou depender da separado, renda. vai ter uma diferença de valor no final, não? É porque na realidade você tem a declaração, você já tem uma dedução padrão de 20%, por exemplo, se você fizer na simplificada. Então imagina, você tem sua renda, sua esposa tem a renda dela. Então são 20% de dedução na sua e 20% de dedução na dela. Se junta isso, Se junta isso, é 20%. é só 20%. Uhum. Entendeu? Então você perdeu 20% de dedução Sim. na dela, no que for renda dela. Se você lançá-la em conjunto. Mas aí a gente tem que analisar o seguinte, Tudo tem poxa, um mais. mas Então, as já essa conversa vai despesas... ser assim, tudo vai ter um mais, né? Assim, Mas isso aí é tem que conversa ver. de advogado e contador, porque assim, depende, gente, depende, porque assim, para isso você contrata o profissional, para ele poder analisar o teu caso. Porque eu não recebo a mesma... Perdão. Nada disso. Eu não recebo a mesma coisa que o Renan recebe, que eu não recebo a mesma coisa que você, e a fonte da renda geralmente não é a mesma coisa, entendeu? O importante é saber que existe, sim, opções melhores, mas cada caso é um O caso. importante é saber que Exatamente, existem tem que eles, analisar. cara, pra salvar a gente, entendeu? O importante é precisa. isso, é saber que existem eles. Não, e sempre vale a pena, né? Consultar o especialista sempre vale a pena. Acaba Dependendo ainda da mais área. com... Ainda é o caso de dependente também, né? Eu tô lembrando agora. Se de repente Sim. um cônjuge for dependente, pode colocar aí no dependente você consegue ter uma redução de imposto de renda. E o dependente também, lembrando que tem que ser lançado somente um, né? Vamos supor, tu é o pai, amanhã vou lançar meu filho como meu dependente. E lança. Não pode, gente, não pode. Não Ou pode um, aproveitar ou nas outro. duas. Entendi. As duas. Mas pode colocar ela como dependente. O que vai depender ali também, às vezes, é da despesa dela. É. Né? Porque às vezes você lançando até a renda junto com você, porque o que acontece? Vamos supor que a sua esposa seja muito doente, é uma realidade que pode acontecer com a pessoa. Então ela tem uma despesa médica que ultrapassa o limite da renda dela. Então se eu lançar ela em conjunto com o marido, eu vou poder aproveitar essa despesa na do marido. Só para explicar, porque despesa médica Ela é toda 100% dedutível. Dedutível da base de cálculo. Então, quanto mais despesa médica eu consigo incluir na declaração de imposto de Mais renda, desconto. eu consigo reduzir a base de cálculo e, consequentemente, o tributo que eu estou pagando, o imposto que eu estou pagando ali. Então, se eu coloco minha esposa na minha declaração junto comigo e ela tem bastante despesa médica, eu consigo reduzir a base de cálculo da minha também. Maneiro. Entendeu? Então, é tudo um estudo, tem que tudo analisar. depende, tudo O mais. planejamento tributário é esse. Pô, mesmo, a cabeça de vocês deve fritar muito. Aí, Porque é assim, muito a específico, pessoa cara. pode fazer Fala a muito declaração sozinha? Pode. Hoje você tem um aplicativo, que nem você falou, eles inventam a facilidade de você chegar lá e fazer. Só que às vezes você está pagando uma tributação até além daquilo que você deveria. Sim. Porque se você tivesse uma pessoa para poder analisar... Sim, Então, achar que tá economizando e tá gastando Tá mais. gastando mais. É igual você construir uma casa. Você vai construir uma casa, não vou contratar engenheiro, nada, vou contratar aquele pedreiro e tal, não sei o que, aquela coluna sai torta, sai... Tem que Eu quebrar tô de te novo. falando cara. assim, A água não vai experiência descer pro própria, ralo. não tô falando, entendeu? Experiência sei. própria, entendeu? Eu sei. Aí tu fala assim, pô, quanto que eu iria gastar com o engenheiro? 15% da obra. Só que o que ele vai economizar de massa, o que ele vai economizar de coisa, Vale a pena, no né? final das contas, Esse tu aí. pagou o dele e ainda sobrou. Muitas das vezes a gente consegue fazer isso com os clientes, entendeu? Mostrar para ele, a gente já recebeu clientes lá, né? Farmácias, por exemplo, que na realidade a tributação dela estava sendo lançada de forma errada. E na hora que ela pegou, o valor do tributo dela reduziu de uma tal forma que ela pagava o contador e ainda sobrava dinheiro. Ela falou, cara, tu fez uma mágica aí pra gente. Só alegria. Falam que contador é muito matemático, né? É tudo 1 mais 1 é igual a 2. Mas na verdade não é só isso. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia a gente Não, pensa não. em todo um cenário, todo um planejamento. É até criativo, né? A gente tá Não, vocês são muito psicólogo também, mano. Os caras chegam com muita história triste sim. pra te contar também, né?
Você tem que saber da vida pessoal, emocional, planos de vida, empréstimos que o cara pegou e não falou pra ninguém. Dificilmente vai um cliente lá contar sobre as coisas boas que aconteceram na vida dele. Só bom. Normalmente quando procura a gente, Tempo ruim, Tá tempo dando todo. problema. é que tá dando problema, Tá dando a gente ruim. tá lá pra resolver, A gente entendeu? até brinca Dá pra que a ser gente, preso, né, mano? Dá pra a ser gente é um preso. mal necessário, né, Hera? É um mal necessário, infelizmente. Que aí se o cara chega lá, o problema é quando ele vem já com problema, né? Aí se ele tivesse visto Tá antes, explodindo. Tá explodindo, A né? gente não vai lá e fala, pô, minha empresa tá dando tudo certo, tá tudo ok, vou viajar, Só fazer vim aqui isso, pra conquistando agradecer. isso, né? Obrigado por... Vim só Jamais. pra dar um abraço em vocês, né? Jamais. Essa dedução é exatamente o quê? Explicar assim rapidamente o que é a dedução do imposto de renda. O que é dedução? Aham. Dentro do imposto de renda, são algumas despesas ou algumas informações que a gente consegue incluir que a gente reduz a base de cálculo. Então, assim, a base de cálculo são todos os rendimentos, né, que a pessoa pode ter tributáveis. E quando a gente inclui... Tá bom assim? Tá ok? Tá bom, E quando a gente inclui essas deduções, a gente reduz essa base de cálculo, que é a base para aplicação da alíquota do imposto, entendeu? E aí isso aí é como se fosse uma compensação por você não ter utilizado o serviço público? Seria alguma coisa assim? Não, não. Por que na, que- na realidade, você tem rendas que são o quê? Rendas tributáveis e rendas isentas e renda de tributação exclusiva. Tá? São 3 tipos de renda que geralmente a gente tem. O que é renda tributável? É toda a renda que você recebe fruto do teu trabalho. Renda isenta, por exemplo, a rendimento de caderneta de poupança é uma renda isenta. Às vezes, de repente, um benefício, porque você é doente, recebe um benefício, uma pensão, e aquela renda ela pode ser isenta, tá? E você tem a renda de tributação exclusiva. Quando você faz aplicação, por exemplo, em bolsa de valor e tudo mais, você retém o imposto de renda, mas aquilo você não tem como restituir. Aquele imposto de renda é pago e, tipo, perdeu. Tá? Não tem como Desculpa a devolver minha de nada. pergunta leiga de novo, mas reter o imposto de renda significa o quê? Reter Retenção na fonte é o seguinte. Já é o que descontado que, o que a automático. Receita Federal faz? Olha só, você está me pagando um aluguel, Aham. tá? Então eu tenho que pagar o tributo. O que ele fez? Ele criou uma obrigação de você fazer a retenção. Para justamente você ter que declarar para a Receita Federal que reteve aquele imposto que você me pagou. Aí- Então ele sabe que você me pagou e eu tenho que pagar. Entendi. E você, no caso, vai antecipar esse imposto. Aí você já Você vai desconta pagar no valor do aluguel esse valor, exatamente. retido na fonte. E você já pagou aquele imposto, entendeu? Entendi. E aí pode ter. Agora que eu tô conseguindo encaixar as coisas. Uhum. E aí, se Aí- no caso eu pago esse retido na fonte é a maior alíquota? E, Não, depende muito do rendimento que você for ter ali, entendeu? Não, Mas se eu depende tiver- do volume do rendimento. Não- Começa com 1903, por exemplo, de pessoa física. A gente está falando de declaração de pessoa física. Mais ou menos 1903 e 98, né, para ser mais preciso. Você tem ali, a partir desse valor que você receber acima disso, aí o certo é você já pagar um imposto de renda ali isso eu estou falando de aluguel, você tem a retenção na fonte, né? Se não for de aluguel, você tem assalariado, você já é descontado em folha, certo. né? Então, acima desse valor, você já tem que reter esse imposto de renda e já adiantar para a Receita Federal. E depois, na declaração de imposto de renda, que é o que a gente está no prazo agora, a gente vai fazer a declaração de ajuste para saber o quê? O que você pagou a mais ou pagou a menos. Por Essa isso. declaração, o nome de ajuste é justamente por isso, para saber o tanto que você pagou e o tanto que você teve. Até Aí, porque, nesse meio tempo ali, eles não estão considerando as despesas dedutíveis. então, é Entendeu? isso que eu ia voltar. tá pagando, entendi, né? entendi. Aí, na hora que você vai fazer essa declaração de ajuste, aí você vai dizer assim, olha, eu tive isso de renda, paguei isso, adiantei isso de tributo, porém eu tive algumas despesas dedutíveis. Quais são essas despesas dedutíveis? Médico, saúde, previdência privada, por exemplo, dependendo da tua renda, você pode até 12% da tua renda tributável, você pode aplicar no PGBL, porque tem 2 tipos de previdência, tem o PGBL e o VGBL. O VGBL não é dedutível. Então, assim, até para a tua aplicação, a gente precisa entender para poder dizer, olha, você pode fazer o PGBL, porque o PGBL vai ser vantajoso para você. Você vai colocar 12% lá, aquele dinheiro vai render, e às vezes, no passar dos anos, o que aquele dinheiro rendeu já pagou o tributo e ainda sobrou dinheiro, entendeu? Porque quando você sacar também, você vai ter que pagar o tributo, porque aí vai voltar como renda tributável. Que às vezes as pessoas também acham assim, não, então eu tive desconto. Não é bem desconto, é porque você está aplicando, né? Quando você tem dinheiro de sobra, né?
Muito difícil acontecer isso, mas tem. Então, no final da entrega da declaração, se for constatado que eu paguei, que eu devo menos do que eu já paguei retido na fonte, tem a restituição. Restituição Exatamente. para quem houve retenção. Entendi. Isso pra é quem importante porque, entendi. assim, chega algumas pessoas perguntando assim, quero ver se eu tenho alguma coisa para me receber de volta aqui. Eu falei, mas tu não pagou nada, cara. Tadinho, né? Mas assim, mas sendo que hoje, pela declaração aqui, tem muitos anos que eles não aumentam essa também tabela. Então, hoje, por exemplo, R$ 1.903. É pouco, né? R$ 1.903, a gente está falando do quê? De um salário, E-mail. Salário um pouco menos de um e-mail. pouco menos de um e-mail. Menos de e-mail, né? Menos de um e-mail. Menos de um e-mail salário. Então, hoje, assim, tá chegando um monte de gente lá no escritório, por exemplo, cara, meu CPF tá bloqueado. Mas por que teu CPF tá bloqueado? Já sei, tu teve renda, só que tu não sabia que tinha que entregar a declaração de imposto de renda. Porque às vezes é uma pessoa humilde, que está Nem recebendo imagina pouco e que nem tem uma imagina obrigação, que né? tem uma aplicação, que tem uma obrigação para fazer. Né? Tem um projeto aí para sair para 2.640 e tudo, mas eu acho que ainda não saiu, não. Tu sabe de alguma coisa? Não, não. Tá defasado essa Tá planilha aí. defasada essa tabela. Porque eles atualizam, a inflação é lá em cima, né? As coisas aumentam, tudo aumentou 100%, o salário aumenta, entendeu? E a Nada, a tabela tabela não não foi. A aumenta. tabela continua lá. Continua. Então, a mal ou bem vai arrecadando cada vez mais. Né? Você falou uma coisa aí agora há pouco, de investir ou não, então perguntando de investimento. A gente fala muito de investimento aqui, né? Tigrão do Cifrão, grana, investimento, independência financeira e, enfim, várias classes de investimento. E tem alguns investimentos que não têm incidência de imposto de renda. LCI, LCA, poupança mesmo, a gente nem gosta muito da poupança, mas né, não, Mas é isento. né? Essas coisas que são isentas de imposto de renda, eu tenho algumas LCI, LCA, beleza, investimento. Eu não preciso declarar, isso não entra na minha declaração, porque é isento, ou mesmo sendo isento, entra na declaração e eu não vou ser tributado por causa disso. Até 40 mil você não é obrigado a declarar. Não precisa botar lá. 40 mil. Nem preciso preencher. Assim, existem uns pré-requisitos, né? 40 mil de rendimento isento. De rendimento isento. De rendimento isento, né? Da renda. Mas Tá. se, por exemplo, Da se renda. você tiver 350 mil aplicados, às vezes você não teve os 40 mil de rendimento isento. Sim. Mas aí ultrapassa o patrimônio, que é o bens e direitos. Se tiver mais que 300 mil, É uma responsabilidade muito grande, né? E aí tem até uma questão polêmica, porque assim, tem pessoas que têm um ranço do imposto de renda, do leão, porque todo ano, às vezes é um dinheiro que você ainda vai dividir o tributo em até 6 parcelas, 8 parcelas, pagar até o final do ano, e pesa, e aquilo você não vê, aí você anda na rua cheio de buraco, aquilo, né, dá um ranço. Mas, Total. por outro lado, é a única forma de você conseguir, a única forma não, mas uma das formas de você conseguir colocar dinheiro para o setor público para que possa construir escolas, hospitais, né? E assim, por mais que a responsabilidade não seja minha de fazer isso, né? Eu tenho a responsabilidade do voto, né? E da cobrança. Mas eu tenho a minha obrigação ali. E tem gente que não quer fugir de pagar o imposto, né? E aí vão até por meios ilegais de fugir disso. E tem aqueles que têm orgulho de pagar imposto de renda, como é nos países desenvolvidos, né? Sim. Então, no ano passado, o brasileiro, né, que a gente está falando de imposto de renda de pessoa física, que mais pagou o imposto de renda foi o Lema, né? Pagou Foi mais de Paulo bilhão de imposto de renda, né? Bi. Mais de bilhão, olha só que doideira. É. Então, assim, olha a responsabilidade social dele, né? Todo o valor que ele gera para a sociedade, o dinheiro que ele arrecada para ele, né? Para o grupo dele, mas como isso devolve para a sociedade, né? Sim. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Pra falar... Tô esperando isso. Vamos tô chegar. curioso, Aqui, ó, onde ele vai chegar? E... Mas tá esperando interessante. questionamento, Já tem até algumas e aí, coisas pra falar assim, sobre isso. se por acaso, vamos botar aqui, sem querer, eu errei no imposto de renda e acabei pagando um imposto muito menor do que eu deveria. Sim. O que vai acontecer? Deixa eu só explicar um pouquinho sobre essa Claro, introdução fica à que fez, vontade, que eu fica à achei o vontade. máximo. Só para explicar um pouco sobre o sistema tributário, como é que funciona no Brasil, a gente tem alguns tributos, né? A gente está falando aqui sobre o imposto de renda, que é um tributo, né? Uma espécie de tributo, mas a gente tem contribuição,
a gente tem empréstimo compulsório, a gente tem outros tributos. Taxa. O imposto de renda, na verdade, a gente arrecada para o governo e o governo decide o que vai ser feito a respeito desse tributo. Os outros, por exemplo, taxa, a gente paga uma taxa para tirar Tem que ter a CNH. contraprestação de serviço. A gente sabe que a gente está pagando a taxa para aquilo dali. Taxa de bombeiros, iluminação pública. Né? Contribuição, a gente está pagando aquela contribuição para o INSS, a gente sabe que está sendo aplicado naquele tipo de projeto, naquela atividade lá. O imposto não. O imposto de renda, a princípio, não tem, Não tem a destinação. finalidade O governo determinada arrecada. já. Ele é E recado. de aí acordo vê. com Com a o orçamento que ele necessidade. tem, ele vai direcionando. Então, esse que eu acho que é a questão Que da doideira. sociedade. A sociedade fala, tá, mas para onde está indo meu dinheiro? Que eu não estou vendo retorno nisso. Nos outros tributos ela consegue ver. Entendeu? Só fazendo um adendo aí nessa introdução que eu É, dei. Pô, mas e é mais muito ou maneiro menos, você falar né? isso, muito maneiro. Porque, por exemplo, o IPVA, acho que, se eu não me engano, se vocês souberem, me corrijam, por favor. Metade vai para o município e metade vai para o estado. Tem uma divisão. E só que esse dinheiro não é obrigatoriamente Pra para estradas, nada as disso, vias pra via públicas, para pública, sinalização. Aí a pessoa Não, pensa, usa pô, pro tô que quiser. pagando IPVA e essa estrada usa aqui pro tá... que quiser. Não, mas Usa pro tipo, que E quiser. tu paga pedágio também, porque Mas não tem nada a alguns estados ver. já tiveram. Aí eu pago pedágio, vou ter um desconto no IPVA? Não, pagou porque quis, né? o pedágio ainda é Mas outra qual questão, foi é teu preço questionamento? público, é outra outra discussão O até. questionamento foi Pô, faz sobre- uma historinha então, se eu uma errar, sequência. se eu errar no imposto de renda, quais são as consequências Do disso? menos grave pro mais alarmante. Inicialmente, assim, a Receita Federal ela está com um sistema de cobrança, ela foi considerada o órgão que melhor cobra, né? Tanto que a Previdência Social deixou de ser, né, uma Previdência Social e passou a ser da Receita Federal também, tá? Então, assim, eles cobram da seguinte forma: você vai receber uma carta de notificação dizendo que você errou a tua declaração, possivelmente errou a tua declaração. E aí você cai naquele tão temido malha fina. Malha fina. Ah, eu ia perguntar o que é isso, a malha fina? É o quê? Tu tem que ir lá pra uma reunião? Não, assim, Se apresentar? você tem que apresentar a documentação daquilo que você informou. Tá. Você informou, existe uma possível inconsistência naquilo que você informou. Então você tem que provar. Você vai se aquilo, defender, né? Você vai se defender. Eu escrevi errado. Escrevi errado mesmo. Vai lá, você tem a possibilidade de fazer a retificação da declaração. Certo. Isso se você souber da notificação. Essa notificação ela pode vir via correio ou você pode também, tirando uma certidão negativa, descobrir. Né? Hoje você pode entrar no sistema através do GovBR, do aplicativo, você tem como estar consultando como que está o processamento da tua declaração. Isso até é muito importante. Legal isso. Você analisar a tua declaração até ela estar processada, tá? Porque como é que funciona? Como é uma milhares de declarações por ano que a Receita Federal recebe, eles entram numa fila. No Estima-se sistema. que vão receber 39 milhões nesse ano de Isso. declarações. Então, aí entra nessa fila e o camarada vai recebendo, vai entrando até que ela fique processada. Nesse processo, né, de processamento da Receita Federal, eles vão pegar assim, olha, eu tenho o dado de fulano que disse que você recebeu aquele dinheiro que você não informou aqui. Aí ele vai, a Receita Federal, isso é sistema, tá, gente? É o T-Rex ali que vai só no... Não, Ele aí vai confronta pegar- as informações. Ele não vai mandar o fiscal Imagina. lá para É te isso. fiscalizar. O que ele vai fazer é você mesmo vai se fiscalizar, entendeu? Você vai lá e vai se informar. Se você não fizer nada, aquilo vai partir para uma cobrança administrativa a nível de Receita Federal. Não conseguiu. Aí ele vai transformar isso em um título executivo. Aí vai para a Procuradoria. Aí chega lá na Procuradoria, eles vão te cobrar novamente. Dependendo do valor, hoje eles estão, se o valor for muito baixo, não vale a pena mover um processo judicial. Eles fazem um protesto. Aí protesta teu nome. Negativa teu nome. Negativa teu nome. Já trava um monte de coisa na Aí tua você vida. não consegue né? vender imóvel, né? Não consegue um monte de coisa. Hoje em porque dia você eles estão entra no fazendo até os cadinho. dois, né? Eles estão executando Sim. e estão negativando. Porque às vezes a execução pode ter todo o trâmite legal lá, né? Todo o trâmite judicial. E às vezes não dá em nada, que eles não conseguem satisfazer aquele crédito. Porque para que serve um processo de execução? Eles têm lá um crédito para receber do contribuinte. O contribuinte não paga de jeito nenhum. Eles vão chegar para o juiz e falar assim, olha, eu tenho esse crédito aqui, me ajuda a conseguir satisfazer esse crédito. Aí abre-se um processo de execução, tem todo o trâmite, e aí tenta descobrir, né, se ele tem algum bem, alguma conta bancária, algum investimento, e o juiz, através do Bacenjude, né, ele tem um sistema lá para isso, ele bloqueia as suas contas. É por isso que o governo já criou agora um parcelamento aí agora, que é de dívidas
quase que impossíveis de receber, entendeu? Uhum. Aí você tem uma dívida dessa, você pode tentar negociar com a Receita Federal e ela vai analisar o teu caso e vai dizer assim, olha, tu tá ferrado mesmo, meu filho, mas se tu me pagar R$100 por mês, tu pode fazer um parcelamento aqui, Em entendeu? vez de prender o Pra cara, vamos ver como tentar- a gente pode escravizar aquela alma e tirar tudo que ela tem até É hoje. por aí, o cara já tá ferrado, já tá lá e... Cara, já mas esse vamos- parcelamento vamos fazer. é uma loucura, você não acha? Porque assim, Não, cara. ele analisa a capacidade contributiva do contribuinte. Então, assim, quanto menos possibilidade de eu ter que pagar aquele tributo, mais desconto eu vou ter. Por quê? Pro governo é o seguinte, não sei se vocês conseguem pegar essa... Pro governo é o seguinte, cara, vai ser muito difícil eu conseguir satisfazer aquele crédito que eu tenho. Sim. Então, quanto mais difícil eu conseguir satisfazer, mais desconto eu vou dar pro contribuinte para tentar resolver aquele meu problema. Pra tentar pegar alguma coisa. É melhor alguma coisa do que nada. Não é pelo volume do débito que o contribuinte tem, é pela capacidade contributiva, que é uma loucura. Então, assim, se a pessoa ela tem uma capacidade maior, ou seja, eu posso pagar melhor aquele tributo, o governo pode receber melhor aquilo dali. Não, isso daqui tu não vai ter desconto, não. Isso daqui tu paga normalmente, Sim. dá teu jeito. Aquele lá que não tem uma capacidade contributiva boa, Recebe que mais desconto. recebe mais desconto, mas pode ser que ele também não pague, Sim. porque ele não tem uma capacidade contributiva boa, Sim. entendeu? Não. Então fica uma coisa meio sem jeito. Mas só complementando uma coisa que o Rodrigo comentou, que é bem bacana também, todo esse trâmite, a Receita Federal tem 5 anos para fazer isso. Ah, isso é uma coisa. Eu não interessante escrevi isso. Isso é uma isso. parada Que é maneira. o prazo decadencial que ela tem. Então, assim, eu posso fazer a declaração de imposto de renda agora, que é a gente chama de autolançamento, que é o lançamento por homologação. E a Receita Federal pode homologar isso só daqui a 5 anos. Então, isso pode demorar muito. Então, pode ser que agora eu faça minha declaração, puta, eu tô tranquilo, tô de boa, me livrei disso Passa daí. um, passa dois. Não é bem assim, não. Não, mas Aí, então, e é que eu conheço gente que fica naquela expectativa. Porra, meu irmão, só falta um ano. Porra, meu irmão, agora vai bater 5. Exa- Porque passa 5, realmente, tu tá livre de qualquer responsabilidade. Não é daquilo que foi nem declarado. exatamente 5. É, o Código Tributário, 173, ele fala o seguinte, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que deveria ter tido o lançamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a declaração em abril ou em maio de 2022, o prazo vai começar a 1º contar de janeiro do ano seguinte. 1º de janeiro de 2024. Isso, prazo Começa decadencial. a contar. Não, 5 anos. abril de 2023. 2024. Não, você falou para apresentar quando você faz a declaração em 2022? 2023, desculpa. Ah, Quando tá, você faz a 23. declaração 2023, o prazo decadencial só vai começar 1º de janeiro de 2024. E vai até 2029. Vai até 31 de dezembro de 28. Eu É, mas fiz aí uma o que parada a gente- muito obscura no meu imposto de renda e tô torcendo pra não ser pego. Passou desses 5 anos, eu poderia ficar mais tranquilo? Poderia, porque decaiu o direito dele de cobrar. Ele Ah, não tem tá. como entrar com uma autuação. Entendi. Se você receber uma notificação de lançamento em casa, uma Já autuação, nem tu fala, pô, considera valeu, mais. isso Já era, aí, jamais. demorou. Mas ela vai Passou, continuar moleque! Não, tô zoando. em termos, né? Porque assim, ela vai continuar a tentar te cobrar. Independente, porque ela sabe que você está devendo. E você também sabe que você está devendo. Então, o que vai acontecer? Ela vai tentar te cobrar. Se tu pagou, no caso decadencial, a gente tem como fazer um processo de repetição de indébito. Aí a gente já está partindo para a área jurídica. Por isso que a gente precisa ter o conhecimento. E o prazo decadencial, que nem que senão a pessoa vai falar assim, não, vou fazer a minha besteira e vou ficar guardando Sim. 5 anos. Só que não é 5 anos. Porque se ele pegar dentro desses 5 anos e inscrever em dívida ativa, ele torna-se um título executivo. Aí já não é mais prazo decadencial. Aí passa a ser prazo prescricional. O que modifica Você do já prazo não vence decadencial? mais naqueles 5 anos, né? Aí você tem mais 5 anos, eles vão ter mais 5 anos Aí já era. para te cobrar na procuradoria. E nesse prazo prescricional, né? Sim. Então, só que qual a diferença? A prescricional, na realidade, se você chegar e pagar, passou o prazo prescricional e você pagou, você não tem como entrar com a opção de repetição de débito. Porque, tipo, ali já foi decretado que realmente você devia, tá? Aí, beleza, passou esses 5 anos, ele tem 5 anos para fazer alguma coisa. Então, ele move uma ação. Sim. Só que a ação, a gente sabe quantos anos que leva uma ação. Sim, Muito finito. tempo. Então, assim, dependendo, não é o legal você ficar devendo. Porque se você Aham, ficar com devendo, certeza. isso pode atrasar a tua vida em 20 anos. A gente tá falando aqui de 20, 15, Você entendeu? imagina. Daí para lá. Porque aí existe também entrou na ação, existe o prazo intercorrente. Que aí você tem que ver, depois que o processo é arquivado, não conseguiu te cobrar tem que dar nada. muita Não, sorte calma. mesmo pra assumir o teu cadastro lá, tá misturado e exatamente. nego não pegar. Não, né? mas Melhor- acontece. melhor Não é evitar, moleza, né? Vou te não. falar. Não, Acontece. A gente tem muitos processos lá que a gente consegue aplicar a tese tanto Tem decadencial muita quanto gente, né, cara? prescricional. Não, porque a Receita Muita gente, Federal não tem- erra não tem- também, não tem gente. como, Não não tem é condição Mas de vou te dar. falar, muito mais no passado. Hoje em dia, pelo fato dela estar muito mais atualizada, equipada,
realmente está muito mais difícil a gente conseguir aplicar uma dessas teses, mas antigamente a gente conseguia aplicar Débitos muito antigos isso. aí, a gente Então, consegue de repente. É assim, a gente tem o prazo decadencial de 5 anos até a autuação dela, até a notificação. Teve a notificação, acabou o prazo decadencial, porque a Receita Federal já se manifestou ali, entendeu? Falar, não, cara, tu realmente me deve isso daqui. Acabou o prazo ali. Aí tem todo o processo administrativo, como o Rodrigo comentou. No processo administrativo a gente não tem prazo nenhum, tá suspenso. Terminou o processo administrativo, aí beleza, começa o prazo prescricional. Pô, mas Então, eu Rodrigo, acho até aquela que- declaração errada que você fez em 2018? Não, Ainda- não. Pô, eu declarei isento até recentemente, cara. Nunca tive posse, nunca tive muita coisa, então não precisava declarar. E aí, quando eu fui comentar com alguns amigos, pô, vou declarar imposto de renda há poucos anos atrás aí, a galera falou, pô, tá maluco, cara. Não declaro não, mete isentão, mete isentão. Mete E isentão. eu conheço uma galera que não Que declara. isso, cara. Assim, eu acho até que pela quantidade de gente que faz errado, eu acho que roda pouca gente. A impressão que eu tenho assim, vai pouca gente. não sei. Pouca gente cai Cara, na malha acho que fina, não. pouca gente tem que Não, acertar. Rodrigo, A não, Receita assim, Federal cruza tudo, sabe? O outro meu Não círculo tem social é condição, muita cara. gente. Só Eu não se vou ele falar tiver nome, fazendo- não, galera. Pode deixar que eu não vou falar nomes. Mas você sabe de quem eu tô falando. Você que tá me assistindo. Agora você que sabe que de quem. Você que sabe que é ele. Eita, confundi tudo aqui. Ele tá falando de você aí? Então ouve o que eles têm a dizer aqui, ó. É uma pergunta assim, não, a gente gosta de falar muito dos milagres, o nome do santo a gente omite, né? Pô, vocês conhecem alguém que já foi assim, preso mesmo? Preso assim? Já teve cliente presão? Não, assim, Você chegou nas últimas consequências, A assim? gente tem raro processo. existe processo criminal. Criminal. Tá ali na porta de Que dar um tá ali na problemão. porta de Tá ser preso. defendendo, é. Mas assim, o que acontece? Geralmente, quando chega nesse passo, o cara vai se virar e dar o jeito dele pra poder pagar, Vai entendeu? se mudar de país, né, mano? Porque E aí quando se você paga, pegar... pagar, você consegue- resolve. Você consegue resolver o problema. É isso. Entendeu? Você tem que Entendi. devolver o dinheiro, entendeu? Entendi. É mais ou menos assim. Só que não é o mesmo dinheiro que você devia. Deve Não. ter multa, deve ter juros. isso cara, assim, ó, pra ter noção... Honorário Cara, do vira juiz. uma Pra bola ter de noção, neve. É, não vale assim, muito a pena. eles não são bonzinhos, tá? Se você atrasou o teu imposto, é 0,33 ao dia. Limitado a 20% de multa. Então, em 2 meses, você já tem 20% para pagar de multa. Caramba, Rodrigo. Em 2 meses. A pessoa, às vezes, não sabe o cálculo. E mais a atualização do juros Selic, que ocorre todo mês. Que é 1% Entendeu? ao mês. Então, vamos botar em 2 anos aí, praticamente dobra. Entendi. Quase dobra o Então, valor a que você tá primeira devendo. parcela vai ser no dia 31 de maio. Que é no... Primeira parcela 31 de maio. Então, sim. isso é importante porque, assim, a gente tem o prazo até 31 de maio para enviar a declaração. Mas o próprio 31 de maio já é o primeiro dia de pagamento. Ah, é, você já tem que Sim, se já é preparar a primeira parcela, se já você quiser. Se for parcelado. Se for parcelado. E eu vi um negócio que se for por débito, tem que ser antes, acho que 10 de maio, né? Não, assim, o que acontece? Até acho que 15 de abril, 10 ou 15 de abril, se você entregar a sua declaração, você pode colocar a primeira parcela em débito automático. Ah, entendi. Porque Depois senão eles só a não, segunda não, parcela. não vão ter prazo para poder fazer aquele processamento, Com aquela o banco, coisa né? toda com o banco, Sim. para poder encaminhar para o banco, para poder debitar da tua conta. E aí, Aí a primeira parcela, depois que tu entregou, 31 de maio é o último prazo. Aí você entregou a primeira parcela, você tem que pagar no banco. e aí você escolhe quantas parcelas você quer dividir. 8 Isso, parcelas até é o 8. máximo. Até 8, então. Até 8. Até 8 E parcelas. aí incide juros a cada mês. Você parcela, você paga cada vez mais. Paga no valor da parcela você tem uma atualização ali Uma do Selic. atualização, entendi. Atualização Nada do de Selic. graça nessa vida, né? Mas a atuação da Selic é tanto para a parcela que você está pagando, quanto para a restituição que você vai receber também. Também, maneiro. quando você recebe a instituição. Pelo menos. As pessoas até ficam desesperadas para entregar logo, para receber a restituição, mas tem que lembrar que tem uma atualização Uma correçãozinha ali. para ela receber. Tem também uma fila lá, hoje os idosos, né, estão recebendo Conseguem na frente. mais Quem cedo. entrega mais cedo tem preferência nessa restituição? Entra na fila, né? Entra na fila. Ele entra na fila, mas tem a questão da prioridade, a pessoa que tem doença grave, Aham. geralmente vai receber essa restituição antes, caso tenha, né? Mas às vezes é bom receber depois, porque tá ali atualizando. A pessoa Sim. ia colocar numa conta Ia tá em corrente, casa, uma na coisa gaveta, ali, o dinheiro, Tá aplicado. né? Existe até, por exemplo, no caso lá de doença grave, que você, vamos supor, se eu já tinha descoberto minha doença lá atrás. Isso é até uma coisa legal. Eu descobri minha doença lá atrás, só que eu não sabia que eu tinha Isenção. isenção de imposto de renda. Sim. Aí esse você benefício. pode retificar as últimas 5 declarações. Porque os 5 anos vale para eles, mas vale para a gente também. Pô, legal, entendeu? legal isso. Então você pode também fazer isso. Só lembrando de um detalhe aí, que essa isenção por doença grave é só no caso de aposentadoria ou benefício, tá? No caso, se você tem, por exemplo, recebo aluguel.
Não é isento de imposto de renda, não se aplica, não. não se aplica. entendi. Não se aplica. Porque aí, às vezes, a pessoa, não, eu sou doente, então O cara não ia quero querer ter ficar isenção. doente já, né? O que ia ter de gente doente aí a mais, cara, ia ter bastante. Doente O psicológico, nego ia então, dar um você jeito. é maluco, eu ia dar de maluco e falar assim, ó, agora tô maluco, Exatamente. dá uma testada aí, do jeito que brasileiro é, né? Posso perguntar um negocinho polêmico aqui? Deve. Então, olha só, aqui falamos de investimento, tá, tem uma galera que gosta disso, falamos de LCI, LCA, falamos aí de poupança, aí você falou correção e tudo mais. Assunto que não quer calar. Uma galera me pergunta, eu tinha essa dúvida também, a gente falou disso semana passada aqui com a galera da Omega Digital Asset. Criptomoeda. Não preciso declarar, posso manter escondido? Porque tem essa lenda, bota na internet, bota aí agora no A Google. câmera tá vendo, né? A câmera tá vendo. Foi só uma pergunta, tá? Não, gravando, bota tá no gravando, Google. tá gravando. Preciso, Tá gravando aqui, né, gente? preciso declarar criptomoeda? Cara, tem um monte de polêmicazinha no Google, assim, falando, criptomoeda é legal que não precisa declarar, a Receita Federal não consegue descobrir, são inconfiscáveis. Não existe uma lei ainda que regula isso, mas a Receita Federal exige que declare. Isso aí. Tem um campo na É, Receita pra isso. Tem um... Então, se tem um campo, é pra declarar, né, mano? Não, eles meio que obrigaram, né? E eles utilizam do artigo 25 da lei do imposto de renda, artigo 25, parágrafo 1º da lei 9.000 e alguma coisa. Rodrigo, não me lembro. não é possível. Não me lembro. Aí o que acontece? Casa muito perito, né, mano? Essa lei, na realidade, é a lei de bens móveis. Então, eles estão se utilizando, no caso da criptomoeda, como se você tivesse um bem. Porque o que acontece? Você vai colocar o dinheiro lá, mas uma hora você vai ter que sacar. Aí, Isso que se eu na hora falo. que você for sacar, Vai Você ser, vai ver, né? vai ser um rendimento, vai entrar na tua Porque conta Tem um monte de corrente. Bitcoin, tá lá na minha corretora internacional lá, tá escondido, mas um dia eu vou Você vai sacar. transformar em real pra usufruir Aí disso. entrou Como é que na você tua vai conta usar Aí entrou corrente. 150 mil. O que é isso daí, É cara? isso aí, é isso aí. É o que eu via. Como é que pode ser? Como assim eu não preciso Não tem declarar como. se na hora de transformar isso em dinheiro vai ficar facilmente Vai ter que detectável, justificar. né? na hora que você transformar, você vai ter que pagar o tributo. De qualquer forma, é 27,5%, ao invés de você pagar ali 15% pelo teu ganho que você teve, entendeu? Sim. É. Que aí se você pegou e lançou lá, que você aplicou o dinheiro, né? E a não ser que e também assim, para que você vai colocar um dinheiro na criptomoeda sem precisar declarar? Só se tu teve um rendimento escuso. Vamos ser sinceros. Atividades suspeitas, né? Suspeito. Atividades suspeitas. Recebi dinheiro, tinha que pagar o tributo e deixei de pagar o tributo. Então vou botar o dinheiro lá na criptomoeda para que ninguém saiba onde é que tá. É, o que o Rodrigo tá falando é o seguinte, teve um rendimento que foi tributável já, você já declarou aquilo dali, a Receita Federal já sabe que tu tem aquilo dali. Pronto, tem aquilo ali. Então por que não declarar que tu tá pegando aquele valor e investindo na criptomoeda? Sim. Por que não? Né? Só se tu tem algum rendimento, assim, dinheiro na cueca, que nem eles falam aí, alguma coisa assim, tem que, Sim. em vez de botar Igual no eles falam, apartamento... igual eles fazem. Igual eles fazem. Em vez de botar num apartamento lá, que comprar um apartamento só para botar o dinheiro, alguma mesmo, coisa cara. assim, entendeu? Aí você vai lá e bota na criptomoeda, né? Porque aí pelo menos não vão descobrir lá, não vão entrar no apartamento e roubar o dinheiro do apartamento. Né? Roubar o dinheiro que já foi Esconde roubado. num Né? pendrive. Esconde no pendrive. Mas assim, com certeza, cara, a mentira é aquele negócio, tem perna curta e isso aí é uma verdade, uma hora descobre. Então vamos falar do que a gente acabou de falar. A gente tava conversando aqui agora. Não, olha só, sem sacanagem, aqui, ó, tá marcadinho aqui embaixo, olha o que eu ia perguntar, que se eu cometesse erro na declaração, Não, isso eu não chegou a poderia perguntar nada aí. então, Então, assim, Vamos falar sobre o isso. que eu É que a falei... gente não falou de tudo, né? Porque, assim, nunca tanta falará, né? Agora nunca vai falará, guardar não. tudo, já vi Vou te isso. falar que esse tempo aqui de 1 hora realmente vai ser muito pouco para Não, falar nada, disso. não dá nada. É pouco. Isso daqui realmente é uma pincelada sobre o assunto, né? Tentando, claro, contribuir de alguma forma, que nem vocês falam, né? A gente sempre sai mais rico, né? Contribuir é de verdade. pelo menos um pouquinho de conhecimento, né? Que é o que a gente pode... Tipo aqueles programas de televisão, é um quiz, né? A gente faz as perguntas, fala a resposta, bate-papo, toma água, porque não vai ter fim, né? Não tem... Mas vamos isso lá. é Tá bom. papo. Então, aí eu preenchi, mandei minha declaração hoje. Né? Essa semana ainda a gente está em abril, né? O programa vai sair segunda e tal. E aí, esqueci de lançar aquela minha conta de investimento lá, não sei o quê. Eu já mandei, mas ainda tá antes do dia 31 de maio. Eu posso retificar normalmente, sem problema. Antes do dia 31 de maio, você pode, inclusive, trocar a opção, né? Porque você tem a declaração completa e a simplificada. Entendi. Antes do prazo de entrega da declaração, você pode trocar tanto
as informações, porque também pode ser que esse rendimento que você deixou de declarar possa alterar essa Tem uma situação. Entendi. Mas depois desse prazo você não pode fazer isso. Você pode retificar também? Pode, desde que você seja somente notificado. Tá? Se foi autuado, porque primeiro ele vai te notificar para te dizer que existe a inconsistência. Entendi. Se você não fizer nada, você vai ser autuado. Se você fez um auto de infração, se você foi autuado, aí ali você não pode mais fazer a retificação. Você pode entrar num pedido de revisão de débito, uma série de coisas que existem, alguns processos administrativos também, para suspender a cobrança, para tentar fazer, para paralisar aquilo ali. Então tem algumas Então artimanhas. tô puxando aqui ali. pra minha realidade. Vai lá. Não, perdão. Não, Pode... eu ia falar sobre o prazo, né? Que Isso. a gente tem aquele prazo decadencial de 5 anos, como a gente comentou. Sim, E a Receita Federal ela pode vir te cobrar disso antes. tá. Até a cobrança dela, a gente consegue retificar. Depois que ela te cobra, como o Rodrigo comentou, depois Já da entra num autuação, outro momento. já era. Depois da É atuação. isso, é praticamente Entendeu? isso. Eu posso retificar uma declaração minha de 2019, Sim, por que Que é o exemplo. que a gente chama, que é o Instituto da Denúncia Espontânea. Você tá indo lá e falar, Receita, puta, desculpa, cara, errei isso daqui, ó. Tá lá, não me porque cobra. que não não pode falta ser às vezes feito até por depois de falta de receber uma atuação. conhecimento Não, mesmo. porque aí, né? aí ela Ela já já se anotou. manifestou. Aí eu Ela só já falou, pago não, os Agora não juros. vem falar porque eu já descobri. É, exatamente. Entendi. É uma Não coisa vem- meio pessoal ainda, não é? Não vem conversar comigo não, que Não agora tem eu já uma sei, coisa já meio- sei o que tu fez. Tem uma tipo coisa isso. emocional ali, não é uma coisa mecânica, numérica só. Tem Ela é emotiva, a Receita os Federal. fiscais lá, os caras, quando vocês vão ter que ir lá na Receita, deve ser uns caras meio brabos, assim, meio Isso com cara mudou de muito. mal, não tem, não? Não, hoje, Mudou na muito. realidade, não tem nem mais atendimento da Receita Eles nem, Federal. nem, por incrível eles que nem querem pareça. te atender. Nem querem te atender, tá? Hoje o processo é praticamente administrativo. Tudo por Tudo sistema, por cartório. sistema, documento. tanto que e tal. assim, antes realmente existia, a gente ia na Receita, minha época era de que a Receita Federal era um balcão lá, tu fazia a fio. declaração Preenchia no no papel, máquina né? de Com escrever. os Vocês não quadradinhos devem conhecer assim, né? isso, mas era feito máquina de escrever ou manualmente. Aí mandava no envelope, Aí né? depois começamos lá com disquete, Correios. entendeu? Isso não é da época do Caraca, Rero, né? disquete, Mas é... Nossa, disquete. disquete, não, disquete eu lembro. Disquete ainda lembra aí? Lógico, eu lembro. Lembro Entendeu? daquele Pô, era... grande, a não era o internet Mas era só disquete, discada. né? Olha, uma a miniatura internet- do ícone de salvar. A internet era discada, tu liga, pegava lá, conectava... No mesmo Aí dia, beleza. cair. Aí decaía, aí tu falava, meu Deus do céu, vou ter que entregar tudo de novo. A gente virava à noite, Que te juro que a gente doideira. virava à noite pra fazer declaração de imposto de renda. Claro, claro. Hoje, assim, a gente praticamente vira à noite por conta dos clientes que nunca levam Não o é pelo documento. envio, não é pelo Sentiu envio. Não é uma- pelo envio, Sentiu entendeu? aqui uma agulhada, uma espetada. Ah, ali. mas deve ter, né? Deve ser. Não, Meu assim, Rodrigo, assim, gente, o Rodrigo aproveita. que cuida dos meus problemas, entendeu, Rodrigo? E problema. realmente eu senti aqui uma espetada. Esses Problema. clientes que Esse entregam. cliente que chega e manda a informação Dia na 31 de última maio. hora. 31, cara, eu tenho que fazer minha declaração de Ai, imposto de desculpa, renda, cara. eu esqueci e tal, não sei o quê. Vou Ajuda mandar a no- gente, pelo menos, né? Vou ver se eu A gente mando tudo no sábado É agora, um vou pedido tentar, de help cara. aqui, né? Um pedido de help. Ajuda pra gente te ajudar, né? É mais ou menos por aí. Quando deve ser um período do ano assim que se realmente a carga horária de trabalho Não, de vocês de não tem tudo. horário pra começar e terminar, vocês vão virando noite, porque é aquele período do ano ali. Dependendo É do aquilo. caso, a gente até faz, olha, assim, infelizmente é uma coisa que é uma prática que todo contador faz. Cara, foi entregar tua Rebite. declaração zerada. Sem nada, sem Ah, nenhuma informação. melhor entregar zerado do que não entregar. Porque aí porque você se pelo você menos não não foge do entrega- prazo da declaração de imposto de renda. Só que o perigo disso é o seguinte: eu tenho que optar pela completa simplificada. Então, se eu optar pela completa e a tua declaração melhor for simplificada, você vai pagar mais imposto. Não entendi. Vocês sabem a Então, diferença deixar pra de última completa e hora? simplificada? Eu sei que tem dois tipos que, quando eu faço o meu lá, eu consigo ver no final, ele já calcula quanto vai dar de imposto, sendo uma ou outra, né? A Pô, simplificada, nosso roteiro na tá muito ruim, isso aí é uma pergunta muito boa. Obrigado, Renan. Porque o a que, simplificada- o que é completo Porque a simplificado? simplificada, na verdade, você já tem um desconto de 20% no tributo que você vai pagar. Já tem ali. Tu não precisa usar das deduções. Como a gente conversou aqui, das deduções médicas, Sim. de educação. A completa não. A completa você já vai informar ali pro governo tudo que você teve de dedução e já vai abater da base de cálculo. Então você tem que ir Tem que ver se as analisando. deduções são O que maiores que vale os mais a pena 20%. para você, Se tiver entendeu? pouca Vai daquela que é mais dedução, simples, vai mais fácil de simplificada. preencher, mais fácil de entregar, né? Entendi. Mas talvez não seja adequada pra você. Ou tu pega aquela completa que exige um trabalho mais de especialista, acertar os códigozinhos, deixar tudo determinado certinho. O né? Até sistema as ele é despesas- intuitivo, tá? O sistema da Receita Federal ele é intuitivo, ele já te dá essa informação basicamente ali, se tem ou se não tem. Tá? Então, assim, para uma pessoa que tem pouca renda, eu consigo fazer a declaração sozinho? Consegue, entendeu? Às vezes ele tem pouca renda, não tem bem nenhum, não tem nada. Ele só tem que fazer por questões de obrigatoriedade. Então ele pode até utilizar essa questão de baixar ali a pré-preenchida
E e informa e fazer. Dificilmente ele vai cair em malha fina, né? Então, assim, esse tipo de cliente não realmente, se ele tiver um pouquinho de noção de informática, porque tem algumas pessoas também que às vezes não têm a noção da informática para poder estar fazendo Baixar a o programinha, declaração, baixar o às vezes programinha, é um problema técnico, né? Mas olha como é que é Instalar o Java, complicado. entendeu? Mas- Na completa, por exemplo, tem que ter toda uma análise, porque algumas pessoas não pensam, vão colocando lá todas as despesas dedutíveis e não analisa exatamente a evolução O que é, né? patrimonial dela, não analisa os rendimentos que ela tem. Porque imagina, às vezes ela pode Não bate ter, uma coisa com a outra. às vezes ela pode ter 10 mil de despesa dedutível e teve 5 mil de isso entra- rendimento. Como que a Receita vai perguntar, tá, de onde tu tirou os outros 5 mil para tu pagar tuas despesas? A pessoa acaba criando uma É inconsistência. um tiro ali, no né? pé, às Caramba, vezes. que loucura. Que Por isso loucura. que você tem que ter um profissional analisando aquilo dali pra você, sabe? Sim. É um detalhe que acontece muito com as pessoas. O que que acontece? Eles confundem muito, às vezes aquela pequena empresa, microempresa, né, dele, que nem a gente falou ali, pode chegar até a ser uma pessoa jurídica, né, para poder economizar imposto. Só que ele confunde aquilo da pessoa física com a pessoa jurídica. Então o que que ele faz? Ele tem um cartão da pessoa física, se ele comprar muito, ele ganha milhas para poder viajar. Puta. Entendeu? Aí ele Só compra que coisa a empresa, empresa tudo no dele, cartão, pessoa a física. empresa dele tem uma despesa alta. O que que ele faz? Sou esperto pra caramba, Vou vou ganhar lá, milha. compra no meu cartão de crédito. Então, assim, você pega, a Receita Federal tá toda hora pegando as informações, né? Então, eu vou ter lá um volume, pago 20 mil de cartão de crédito todo mês, mas ganho R$2.000 por mês. E aí, o que a Receita vê dessa forma? Omissão de receita, omissão de renda. E aí, tributo. E nem era essa maldade Aí tributa. toda, mas o E cara alto. acabou se denunciando ali por Entendeu? causa da É, Aí declaração. pra tu malha fina, explicar tem que que focinho de explicar. porco não é tomada, que nem diz minha avó, entendeu? Entendeu? É mais ou menos assim, né? Isso Já é um transtorno. já né? é um acaba transtorno, aí sendo já um só problema. sofre E aí, Diogo processo. falou, né? Aí tem que procurar o advogado tributarista, que é a nossa especialidade lá na Sejur. Aí o Diogo falou, né? Preencheu errado, você tem um período que você possa lá fazer Retificação. beleza. Se passou do período, eu não posso mais fazer essa retificação, eu percebi que tem alguma coisa errada. Não sei. Será que não vale a pena ficar quieto, talvez? Porque ninguém vai perceber? Não, depois que passou ele já tá te cobrando, não tem... O que depois da autuação da Receita, a Receita foi lá e te Ou não, cobrou. nem atuou, notificado nem foi. atuou, não fui notificado. Mas eu percebi um É erro. melhor retificar. É o que a gente tá falando que é o Não, risco. se tiver dentro a dos Receita 5 anos, tem sim, um prazo pra te cobrar. Vamos supor que já passou 4 anos ali. Tu vai ficar torcendo pra ela não vir te cobrar, mas pode ser que ela venha Mas te o cobrar. sistema é um deles risco. são... O que acontece? Hoje em dia não tá acontecendo Hoje em muito isso, dia, não. o sistema acende a luzinha ali. No último caso, ela vai te mandar uma notificação. É. A impressora dos caras não para, Porque né? do mano? momento Deve que ela ser te muita manda a notificação, interrompe o prazo decadencial. Sim. Porque aí ela já tá te notificando. Pô, eu entendeu? sou muito cagão, cara. Eu já faço o negócio certo e vou continuar Entendeu? mesmo. Pô, não vale a eu não pena. vou dormir tranquilo. A Mas eu acho que a gente notificação dorme é o tranquilão. Imagina tu Eu não ficar durmo 5 anos preocupado com torcendo, isso. fazendo novena Pô, não pra... vale a pena. Cara, a Não gente vale a tem pena. que pensar, a gente tem que acreditar num país dessa galera jovem. Eu tenho acreditado muito nisso, tá? Eu tenho visto nessa galera jovem uma questão de honestidade. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que... Pô, bonito essa a tua gente tem que inocência, cara. acreditar. Não, mas eu só assim, eu tô falando que assim, eu tenho visto sim, realmente. sim. Eu não sei se talvez por questões da questão da informática, porque hoje todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo tem isso e todo mundo tem como provar. Sim, Então cada vez mais a mentira também tá detectável mesmo. detectável mesmo na cara do sujeito, entendeu? Sim. Então como é que você vai mentir? Então por que não fazer uma elisão e achar um mecanismo de você ganhar dinheiro e economizar dinheiro na pagamento de luta e tudo mais, entendeu? Essa é a luta da gente aqui. A gente não pisa fora da linha, não. Fica puta de Não vez vale a pagar pena, imposto. cara. Eu Não sei vale. que não é usado da forma Mas- correta, mas vamos fazer direito mesmo. É isso, cara. Não. Daí acesso que Eu ele sou faz pesa, parte né, dessa sua falar juventude. isso. É isso aí. Entendeu? Eu sou parte dessa juventude que você falou aí, né, cara? Eu te entendo. Tá certo? Então, peraí. Tinha um negócio aqui que eu ia perguntar que eu já me perdi aqui, ó. Não. Sobre as mudanças. A gente brincou aqui no começo falando, pô, a gente não é Google, né? A gente não precisa passar pra você ouvinte aí agora, declaração 9, assim, assado. Você pesquisa aí no Google como é que é. Mas o que vocês poderiam levantar aí 1 ou 2 pontos significativos das mudanças? Teve mudança agora pra esse ano, né? Novidades na declaração. Pouca coisa, né, Rodrigo? Foi pouca coisa. Foi essa questão lá da pré-declaração que já existia nos anos No anteriores. passado já tinha Só isso. que você fazia através do certificado digital. Esse ano você consegue fazer através do GovBR ali, direto no aplicativo, entendeu?
entendeu? Se você tiver aquela senha do GovBR, inclusive algumas coisas, até assinatura eletrônica agora pelo GovBR você pode fazer, para que você não tenha que ter certificado digital, né? Porque isso é a novidade, né? De ter assinatura digital. E a outra coisa que foi a restituição em 5 lotes só, porque antes a restituição ia até dezembro. Tá. Entendeu? Aí diminuiu, foi para 5 lotes. Então não teve muita Vai começar o primeiro lote em maio, vai ser tipo de maio, documento junho, pra julho, agosto, apresentar. setembro. Até setembro. Até setembro. Setembro, por aí. Pelo que eu entendi, foi isso aí. Posso até também estar errado, mas eu acho que foi só essas mudanças. Que Então, e não teve muita mudança no tipo de documentos a apresentar para Receita, ou faixa de valores. Acho que não Teve mudou numa muito. faixa de renda variável, eu acho, né? De quanto você. Se você lucrar com rendimentos de renda variável até 3 mil, 30 mil por mês, aí você não tem obrigação de declarar aquilo. Tem uma coisa assim. Não, Dentro o do que- investimento mudou alguma coisa. O que acontece é na criptomoeda, né? Porque como se eles fazem como bens móveis, então até 35 mil é considerado bem de pequeno valor. Então todo bem fala, comprei um Fusquinha por 5 mil reais. Aquele Fusquinha ferrado, fui lá, dei uma guaribada nele e vendi ele por 25. Você ganhou dinheiro, não ganhou? Teve Você ganho de capital, teve ganho de capital, você necessariamente teria que pagar o ganho de capital. Mas por ser um bem de 35 mil reais, não existe ganho de capital, só não paga o imposto sobre isso. Entendeu? Porque além da declaração e das retenções que a gente falou, na compra e venda, se você teve compra e venda de imóveis também, você também teve o ganho de capital, essa apuração, você também é uma das obrigações de você entregar a declaração. Às vezes você tem lá uma casinha pequenininha, entendeu? Sim. Vendi lá por 100 mil reais, quer dizer, eu não tenho patrimônio de 100 mil, de 300 mil reais. Não tive renda, mas teve ali um ganhozinho de capital de 5 mil, alguma coisa assim, porque tem 2 casinhas, né? Não vou dizer uma casinha só. Porque o primeiro bem também, quando é teu único bem, se você vender ele até 400 mil reais, você também é isento, tá? De pagamento Sim. de imposto, independente do valor dele de compra, de aquisição. Ou se você tiver mais de 2 bens, né? Aí o segundo bem você paga o imposto, e se você utilizar esse valor que você vendeu para comprar, que adquiriu outro imóvel... Em até um ano, né? Não, São 6 meses, 6 se eu não me meses, engano. meses. 6 em meses. até 6 meses, e você só pode utilizar desse benefício de 5 em 5 anos. Você não pode fazer isso todo ano. entendi. Todo ano. Então, Ah, se não, você cara, depois... mas Vende, porque aí beleza, perde o compra, propósito do vende. benefício, Exatamente, né? que o benefício, Não é, na realidade, é o seguinte, poxa, eu tenho uma casinha aqui, aí a gente sabe que o patrimônio, o imóvel ainda é um bom investimento, que tu compra ele por um valor e vai vender ele por um valor acima, né? Então, você vende ele acima, mas eu tô vendendo para comprar uma casa melhor. Pô, é sacanagem eu pegar e pagar o tributo, que aí quando você vê, você tá dando dinheiro pro governo, né? E aí você pode utilizar esse benefício. Eu acho que esse é o intuito desse benefício aí. Isso é só de imposto de renda, tá? Mas os outros continuam, né? Sim. Os outros, sim. TBI e tudo mais, sim, tá? sim. É tudo isso. Caraca. É muita coisa. Por mim, ó, eu não sei se eu tô... eu tô mais convicto de que eu conto com a ajuda profissional. Sinceramente. Não tô falando isso aqui perto na frente de vocês pra enaltecer o Acejur que vocês, não. Porque eu realmente vejo isso. Eu acho que vale muito mais a pena. Possivelmente, se eu fizer sozinho, gasto mais tempo. Possibilidade de erro muito grande. Possibilidade de talvez pagar mais do que eu deveria estar pagando. É o que a gente conversa sofrer normalmente, sanções, é isso. né? Na Sejuc a gente sempre preza em prestar uma assessoria mais completa exatamente para tentar reduzir para pro cliente essa carga tributária, né? E Como é que é essa cobrança que vocês fazem do cliente? É um valor fixo é um ou valor depende? fixo e é um valor... Normalmente é um valor até simbólico, assim, né? A título de declaração de imposto de renda, porque se vocês forem pensar, gente, o valor que a gente, o trabalho que a gente exerce nisso é um trabalho de muita responsabilidade, né? Demais, cara. E é uma responsabilidade que não é uma E responsabilidade aí que a gente faz acordo hoje e com acaba. É uma a- responsabilidade durante 5 Contínua. anos, como eu comentei com vocês. Então, o valor que é cobrado para resolver e prestar uma declaração de imposto de renda, eu entendo até que é um valor até simbólico, né? Sim, Sim, eu- e Comparado assim, com todo o trabalho que a gente exerce, o que pode a ocorrer, né, de multa, né? responsabilidade. Tô falando do meu caso pessoal. Eu penso isso. Eu acho que é um dinheiro muito bem gasto. É. Pô, pra você dormir tranquilo, você tá bem equipado ali pro próximo ano, né? Porque uma declaração bem feita, ela puxa a outra do próximo ano. É uma coisa que você vai ter que fazer todo ano. O leão vai estar te aguardando na esquina todo ano, mano. Todo ano, não dá pra correr. É, Cara, então acho que a gente vai chegando no final, né? Vamos chegando ao final. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema?
Não, acho que tá... Você quer, Show. Rodrigo? Tem mais alguma coisa aí? Tem alguma carta na manga? Acho que Alguma não tem mais nada. alguma que a gente informação precisa falar. privilegiada da receita aí que ninguém sabe? Alguma coisa assim que você queira falar? Não? Se eu tivesse, né? Mas não tem nada demais, não. Se eu gente. tivesse, eu Assim, falaria que não tinha, né? Por aí. Mas assim, não tem mágica, gente. É isso mesmo, entendeu? De alguma forma tem que lançar. Ah, não acredito. Você perguntou Eu online? fiz uma caixinha lá no Instagram. Ah, então peraí, a Carol vê aí. Pergunta. Ah, Ah, então Eu não temos sabia. surpresa. Ah, não sabia. não bastou só a sabatina de vocês, A gente, né? a gente gosta de um final ser diferente. Não, por enquanto. Ih, Nenhuma? Você botou errado. Por quê? finge que tem uma e pergunta como é que... É, o que você tem de dúvida sua, Carol? Ah, não, mas eu tenho uma informação aqui. Não, às Vou vezes ter que vocês dar também, alguma- né? Tem uma questão, a gente tá aí pra isso. Não, eles só negam, vocês não querem nem saber. Carol e Cadu Já não só gosta negam há nem de muitos aparecer, anos. né? Liga, Vai ter Deus. de aparecer, Só a né? voz que... O camarada do topete platinado ali tá até, ó. Topete Com inveja do platinado, meu, ó. hein? Com inveja do meu, pô. O teu tá bonito Também tá mesmo, platinado. Tá maneiro. Olha só, eu tô aqui no grupo VIP do Tigrão no WhatsApp, tá? Se você tiver interessado, tá o link na descrição. Boa. A gente levantou a seguinte pergunta. É uma pesquisa. Imposto de renda pessoa física 2023. 5 opções. Sou isentão. Já enviei minha declaração. Já comecei a preencher. Ainda nem comecei e nem sei. A última é nem sei. O que é isso? Poxa, renda? Mas é o que? Tem um... É uma enquete. É uma enquete? É. E qual que tá ganhando? E até que me surpreendeu. Os dois que estão à frente, já enviei minha declaração. Parabéns aí. Ah, vocês. mentira. Parabéns. Ó, Não é mentira, possível, duvido. Não tô acreditando nisso, gente. Deixa eu gravar aqui um O quê? vídeo aqui 15 na hora. dias, né? É. Começou dia 15 agora, não foi? Isso, não, tem mas 15 assim, dias, assim, é dia gente, 30, olha né? só. Isso não é um padrão do brasileiro. Vocês Ó, falam, alguma coisa estranha, vocês tá falam errado. Aqui no meio da gravação. Aqui Daí tá errado, hein, Heron, com o Rodrigo Leite, Rodrigão aqui. Aí, beleza. E eu acabei de mostrar aqui o resultado da pesquisa e que a grande maioria já enviou o imposto de renda, já fez a declaração do imposto de renda. E foi uníssono aqui. Não é possível. Não é possível. Eles acham que vocês estão mentindo. É um grupo mas... diferenciado. É um Mas grupo porque é tudo tigrão aqui, né? É isso aí. Vocês estão de parabéns aí. Galera Parabéns. profissa. É isso aí. Já enviaram. Então, Mas isso não costuma acontecer não, tá, gente? você... Não, Ah, não, assim, assim. tu já mandou a tua, Rodrigo? Já mandou a tua? Vamos ser Eu sérios. quero- Como é que é espeto de pau? Cara? A casa de ferreiro, espeto é de Gente, pau, né? é, Assim, não, né? é. a minha é sempre a última a Ah, ter enviado. cara, Juro mas por você- Deus. Não, a minha não é a última, não, mas Prioridade assim, é dos clientes. Eu né, sempre pô? faço os clientes e no final eu mando a É minha. um cara dedicado, entendeu? Focado Pô. no cliente, exatamente. Com certeza, mas assim, a gente, eu falei aqui dos clientes que mandam no final, mas assim, tem cliente também que manda no início e tudo certinho, tudo direitinho também, entendeu? Quer entregar no primeiro dia, entendeu? O cliente manda até Geralmente os antes. que tem restituição, né? Vamos ser sinceros, mas assim, na maioria das vezes tem cliente para todo tipo, gente, não tem isso não, mas o costume brasileiro é esse, né, de deixar para a última hora. É Tem um que até uma prazo hora- longo, né? Se É, for o só uma próprio- semaninha ali, a galera ia acabar dando jeito, né? O Mas... próprio, certeza. né, a mídia e tudo mais, chega no final ali, já fica martelando, Sim. é normal. E é maneiro também que nesses últimos dias é onde os contadores cobram adicional, né? É tipo táxi no Nossa, domingo, né? é, Bandeira mas 2, claro. né? Vocês têm que cobrar a bandeira Com 2, não certeza. tem? Não tá Pior dormindo? que Não, não assim, Tá chega sem na hora lá, almoçar, não. sem tomar banho, sem dormir, Olha pra só, entregar tudo. geralmente- Deveria, viu? É uma ideia boa. Bandeira Não tinha 2. parado pra pensar nisso, eu não. né? apoio. Não, assim, eu já tive Bandeira até... 2. Eu entrego meu documento pra tu no eu sábado, já na tive segunda até você já começa a bandeira conversando 2. lá no escritório com teu pai falando, pô, Zé, ou a gente poderia cobrar, de repente, com algum desconto no início. E Oferta e pra procura. bandeira 2. No meio, preço normal, no final, bandeira 2. É. Né? A gente, para poder nos Compensar dar esse isso prazo, daí. compensar, porque assim, é um prazo até longo, né? Se a gente vê 2 meses assim, pra fazer a declaração. Mas realmente é costume brasileiro deixar pra última hora Nesse ano foram 2 meses e meio, né? e você vê pelo próprio antigamente índice era lá até abril. de recebimento Até da abril. Receita Federal, né? Eles mesmos falam, entendeu? É na véspera que vem aquele grande avalanche. Entendeu? Eu não sei se o cara fica esperando um milagre, né? Acontecer alguma coisa, ou alguém pra dizer alguma coisinha assim, tipo, será que não dá pra eu não pagar aqui? Não, Agora é você já não precisa de milagre, Agora não, eu porque esse senti a episódio- indireta, porque eu nem comecei o meu aqui. É verdade, tem que adiantar mesmo, porque os últimos 3 anos foram tudo ali Não, na... e até pra dar orientação pro camarada, entendeu? Porque E dá geralmente, tempo de... a gente tenta fazer um trabalho lá no escritório exatamente isso, porque antes de uma documentação, de uma
uma formalidade que a gente tem que fazer com a Receita Federal, é uma pessoa que está ali atrás e tem um sonho e tem, né? E a gente fala que é um médico financeiro, né? A gente é um médico financeiro, que nem você falou comparou com o médico, né? Então, assim, a gente tem que ver o que o camarada quer, o que ele projeta, para dar a melhor orientação para ele e fazer ele ganhar dinheiro. Porque se ele ganha dinheiro, a gente também vai ganhar. Isso é uma parceria, entendeu? né? É uma parceria, não é um... Entendeu? Querer arrancar o olho. Tem muito cliente que chega lá, às vezes, no escritório, né, para abrir empresa, e tu fala assim, tu tem um projeto? Qual é o teu projeto? Deixa eu olhar. Cara, não monta não. Né? Não monta a empresa não, senão você não vai ficar menos de um ano. Para mim é interessante, eu vou legalizar a empresa, eu vou fazer... Só que assim, vai ser mais uma estatística aí de microempresas que fecha no primeiro ano. Entendeu? Não é isso que a gente quer, eu quero o cliente para a eternidade, entendeu? Não, o que eu ouço de vocês lá é um feedback muito bom, sim. Pessoas muito bem cuidadas, assim, sabe? Eu percebo isso. Vocês cuidam do cara, porque se o cara for próspero, respinga em vocês também essa prosperidade, né? E assim, o cara também não tem que entender de contabilidade, não tem que entender direito. Ele tem que ter uma assessoria ali do lado dele. É o braço direito dele, né? Pra ele conseguir crescer com saúde financeira, né? E conseguir conquistar as coisas que ele quer, né? Pô, estou muito contente. Então, peraí. Esse aqui foi o Rodrigo, né? Advogado, contador com diversas especialidades que eu não lembro o nome. E se alguém quiser falar contigo, entre em contato com a Sejurk. Beleza, então tá na descrição do vídeo, @Asejurk, com 2 S, né? ASSEJURC. Exatamente. A Sejurk porque é assessoria. Assessoria jurídica e contábil. Ah, que bonitinho. Olha que bonitinho. E Haron Leal, se alguém quiser falar contigo, pode falar contigo pelo teu Instagram. Pode falar pelo Instagram da Sejurk também. E o teu arroba, te acha como @Haron Leal? @Haron Leal, e pode ser no @Sejurk também. A gente tá postando sempre vídeo lá com esse conteúdo. A gente vai falar também muita coisa de imposto de renda lá também. O vídeo de vocês tá muito bom. Material muito bom, muito informativo. Vocês viram lá? Sim. Tá subindo um hoje bem bacana também sobre como criar sua empresa. Então a gente sempre tenta trazer um conteúdo legal para quem quer para os empresários, né? Sim. Para quem quer investir também. Pô, muito maneiro. Fazer algo legal. Tudo bem. Segue a gente lá. Você quer falar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Então também, não quero falar nada não. Vamos fechar. Eita. É o bônus. O bônus. Então, não sabe, já vi que vai ser igual daquela da outra vez. Não, mas eu fiquei pensando aqui. Fala. Por mais que tenha o Google, né, a gente são informações muito espalhadas e no Tigrão as pessoas podem confiar, né? Porra. Então, eu pensei da gente fazer ali um resumo de condições para imposto de renda, naqueles 3 níveis que você falou ali, né? Para pessoa ver se ela se encaixa, né? Se ela vai precisar declarar mesmo ou não, é sempre bom checar, né? E ver essas faixas aí de tributação. Obrigatoriedade, é isso? Então vamos fazer o seguinte, até melhor, não só um documento feito pelo Tigrão. Um documento feito pelo Tigrão a gente manda pro Rodrigo e pro Haron, eles chancelam. É isso aí mesmo, os caras dão... Eles podem... Tem o carimbo e a assinatura dos especialistas, que é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Aí. Não, então, aí é um documento E como é que é top. esse documento? Como é que a gente chama? Bônus. Documento mágico do declaração do... O Sossega Leão 2023. Sossega Leão 2023. Sossega Leão do Tigrão 2023. Tigrão para o Leão. Sossega Leão do Tigrão para 2023, chancelado por Rodrigo Leite, Leão do Leal. Tigrão. É isso aí. Parente dos primos, Tigrão pro Leão. Exatamente. É sempre. É, claro. E olha só, o Rodrigo é meu primo, sabia? É isso que eu ia perguntar, vocês são primos mesmo? É isso? É verdade, cara, meu primo. Assim, eu considero muito como primo, né? O meu padrasto é, no caso, irmão da mãe dele. É. Então, Somos primos, gente. Andar com duas pessoas, Família você vai ficando aqui, mal né, também, né? E aí, como é que a pessoa vai fazer pra baixar esse documento? Ela vai... escanear o QR Code que vai aparecer na tela agora, nesse momento. Tá Um flutuando QR Code aqui, ó. grandão aí. Ou se você estiver só ouvindo na plataforma de áudio, não tem problema, é só ir lá no link na descrição deste episódio. E tu pode dar os recados finais, então, aí. Ok, então, galera, obrigado aí. Não esqueça, a gente tem episódio desse toda semana. Hoje foi o episódio número 41. Significa que estamos na 41ª semana de Tigrão Cash. Muito obrigado você que assistiu, ouviu a gente até aqui. Não deixe de deixar o like, ficou estranho, né? Não deixe de deixar. Não esqueça de deixar o like, isso é muito importante pra gente. Aí no Spotify, avalie a gente 5 estrelas, ou se você quiser deixar 4 estrelas, se achar justo. Mas o importante é avaliar e compartilha com a galera, isso também é muito importante pra gente, porque esse trabalho aqui, eu espero que com certeza teve muita informação positiva, a gente faz com muito prazer aqui e é a única coisa que a gente pede de volta.
A gente tem cortes todo dia nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kuai, @Tigrão do Cifrão. É o mesmo arroba em todas essas plataformas. E, por favor, Rodrigão, Heron, obrigado aí. Só tem que Obrigado. agradecer aí pela confiança, né? Porque também não é só simplesmente convite, né? A gente sabe que é o carinho e espero também ter passado realmente informações consistentes, né? Para as pessoas, para quem está assistindo aí, né? Porque é isso que é importante, para que realmente a gente tenha um país melhor aí, com as coisas certas, como tem que ser. Né? Exatamente. A gente sabe que é um assunto complexo, a gente Complexo, sabe que é um é um assunto assunto chato, né? pesado, E falamos de levinho, não mas a foi? gente tentou trazer uma leveza aqui, né, Leve, pra isso nossa aí, conversa, porque eu acho que isso que é importante, tentar resolver aí os problemas, esses assuntos, com tranquilidade, que assim a gente consegue chegar mais longe, né? Mas agradecer aí pelo convite, a gente adorou ter Tamo participado junto, disso, com e qualquer coisa que vocês precisarem, conte com a gente. Vamos precisar Valeu. e vamos Tá bom? ligar. E pra você que tá assistindo no YouTube, só pra você que tá assistindo no YouTube, duas indicações. Pra você que tá aparecendo no vídeo aqui agora, um primeiro vídeo chamado Banco Digital. Descubra o melhor e pare de ser trouxa, que é um episódio importantíssimo que a gente fez. E o segundo é o episódio 40, o chocante mundo das criptomoedas. Tá aqui na tela agora, clica nos dois, assiste aí. Valeu, muito obrigado. Tchau. Valeu. Aê! Obrigado. Chocante mundo das criptomoedas. O chocante mundo é muito bom.